Eu quero saudar os irmãos que nos assistem e aqueles que estão ligados também na programação com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos trazer uma palavra para você e nós vamos ler a palavra do Senhor, a Bíblia, no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 26. Se você tem a Bíblia, nos acompanhe. Se não tem, será projetado na tela o texto que nós vamos ler. Nós vamos ler do versículo 26 ao 30 desse capítulo 7 de Marcos, que diz o seguinte: E uma mulher grega, Cirofenícia de nação, rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por esta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é muito representativo. Porque quando nós lemos a Bíblia é bem conhecida pelo Novo e o Velho Testamento. Mas até onde vai o Velho Testamento? Até onde começa o Novo Testamento? O Novo Testamento começa depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, Jesus, quando veio, ele veio cumprindo a lei. Ele veio como judeu, ele veio como israelita ali, ele veio debaixo ali daquela velha aliança, chamada velha aliança, a aliança que o Senhor tinha feito com Israel. E ele veio para Israel. Ele veio trazendo uma palavra profetizada pelo Senhor a Moisés, falada ao Senhor a Moisés, profetizada através ali de várias passagens, né? Vários servos do Senhor, como Davi profetizou a respeito do Messias, como Isaías, né? Que é considerado ali o profeta messiânico, tanto falou a respeito do Messias. Outros profetas do Velho Testamento apontaram para aquele momento que Jesus veio, e veio para a nação Israel. Israel foi criada para revelar o Messias. Sim, a salvação iria atingir todo mundo, mas Israel seria a portadora desta palavra. Eles não creram. Por isso que esta responsabilidade passou para todo aquele que cresce na palavra de Deus, na mensagem que o Senhor Jesus trouxe. Mas até a morte e a ressurreição do Senhor Jesus ali, a palavra era direcionada para o povo de Israel. Até o início da igreja. A igreja começou, os primeiros servos ali, eles eram do povo de Israel. A primeira mensagem que foi pregada assim na direção do Senhor para um grupo que não era de Israel, para um grupo gentio, porque gentios são todos aqueles que não são de Israel, nós somos gentios, foi quando Pedro, na casa de Cornélio, foi revelado pelo Senhor: não torne impuro, Pedro, aquilo que eu purifiquei. E quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo caiu sobre aqueles homens, aquelas pessoas ali na casa de Cornélio, que era romano. E Pedro então pôde dizer: posso eu negar as águas se o Senhor não negou o Espírito? E aí a palavra começou a ser trazida para todos. Todo aquele que nele crer terá vida eterna. Todo aquele, não só para o povo de Israel. Mas nós lemos um texto que nos fala do período do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava pregando para Israel. Ele estava trazendo uma palavra para Israel. Mas o texto que nós lemos não fala de uma mulher que era de descendência grega, não era de Israel, e estava residindo ali, era sírio-fenícia. Ela tinha uma filha, a sua filha, segundo o relato bíblico, era endemoniada, e ela foi insistentemente atrás do Senhor Jesus buscar uma bênção. O próprio Senhor Jesus, nós não lemos o texto, mas 2 versículos acima, entrou de uma casa, tentou ficar mais escondido para que ela não visse ali, ela deixasse ele,
Mas ela insistiu, até que o Senhor aprovou. Quando ele traz aquela palavra dizendo, ele veio para alimentar os filhos, à mesa, para servir o pão aos filhos. Ele estava falando de quem? Do povo de Israel. Mas a mulher vira para ele e diz, mas Senhor, os cachorrinhos também se alimentam daquilo que cai da mesa, das migalhas que caem da mesa. E o próprio Senhor Jesus falou, não convém dar o pão aos cachorrinhos. Ela não se ofendeu com aquela palavra, ela se humilhou diante do Senhor, porque a sua necessidade era grande. E o Senhor fez uma exceção. O Senhor operou ali uma bênção. Ainda como nós falamos da velha aliança, até a morte do Senhor Jesus, a aliança era a aliança que o Senhor fez com Israel através de Moisés. E a salvação era para Israel, e a operação era para Israel, toda operação maravilhosa. Mas aquela mulher, mesmo não tendo direito, mesmo não tendo condições, ela conseguiu com que o Senhor abrisse uma exceção para ela. Por quê? Porque ela creu. E o próprio Senhor Jesus testemunhou a respeito disso. Então nós vemos que o que nos leva a alcançar a graça do Senhor é a fé. Quando nós falamos de fé, não falamos de uma fé que nós temos nas coisas desse mundo, né? Eu tenho fé que eu vou chegar ao final do dia com vida, eu tenho fé, quando eu vou viajar, vou chegar ao meu destino. Essas coisas normais que nós colocamos no nosso dia a dia. Embora a palavra seja a mesma, mas fé que vem do Senhor é um mistério e precisa ser revelada aos nossos corações. Se nós pegarmos a história de Israel, nós vamos ver que o próprio Abraão, a qual o Senhor fez uma promessa maravilhosa de uma nação, era um homem idoso, junto com a sua esposa idosa também, não tinham filhos, mas o Senhor fez uma promessa a eles e Abraão creu. A palavra diz que isso foi-lhe imputado por justiça. Abraão viveu antes de Moisés, não tinha lei, não tinha nada, mas tinha a graça que fez com que o Senhor olhasse para Abraão e o Senhor abençoasse Abraão, porque ele creu. Creu que o Senhor poderia e tinha condições de operar na sua vida, mesmo ele sendo idoso, mesmo a sua mulher sendo estéril e idosa. O Senhor lhe fez uma promessa. Então, quando nós avançamos e vamos até o texto que nós lemos, que está 2.000 anos à frente ali de Abraão, nós vamos ver, em média 2.000 anos, nós vamos ver que o que fez com que aquela mulher alcançasse a graça também foi a fé. Irmãos, o que nos leva a alcançar a graça do Senhor é a fé. Mas para ter essa fé, nós precisamos que Jesus seja revelado aos nossos corações. Não um Jesus da história, não um Jesus das pinturas, das obras de arte que a gente vê aí em tantos lugares, sem crítica a ninguém, mas não é isso. Não é esse Jesus da história que vai operar e nos dar essa fé. É um Jesus que precisa ser revelado aos nossos corações. Aquela mulher, com certeza, tinha ouvido falar de Jesus e já tinha até visto alguma operação do Senhor, porque aonde ele passava, ele fazia aquelas operações. Jesus se revelou a eles, inclusive a ela, e ela abriu seu coração para alcançar uma bênção para a sua família, a sua filha que estava endemoniada. E é esse o mistério que precisa ser revelado aos nossos corações. Você que está nos ouvindo, já é um servo do Senhor, esteja orando cada vez mais, pedindo esta fé. Fé que nos faz alcançar a graça de Deus. Fé que nos faz alcançar a bênção. Fé que nos faz alcançar as vitórias no meio da luta, no meio das dificuldades, que nos faz permanecer. E esta fé que vem do Senhor, que é revelada pelo Espírito Santo, que é revelada quando nós temos essa operação maravilhosa do Espírito nos revelando Jesus. Essa fé nos leva a ser humilde, essa fé nos leva a estar de acordo como o Senhor quer, para que Ele possa nos dar a sua bênção, porque nós não temos outro local para alcançar essa bênção, que é a vida eterna, que é a segurança de estar na presença do Senhor, que é a segurança de estar nos cuidados do Senhor. Por isso,
nós trazemos essa palavra. Todos nós, eu também preciso, todos nós precisamos desta fé revelada. Nós precisamos da operação do Espírito Santo, revelando às nossas vidas esta bênção, porque o elemento que nos liga, que nos prende à presença do Senhor e às bênçãos do Senhor e à promessa da vida eterna é esta fé. Concluindo aqui, a palavra nos diz que o Senhor nem orou por ela, só no fato da sua reação, crendo no Senhor e a sua fé com humildade. Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. O Senhor olhou para ela e disse, a tua filha já está liberta. Que coisa maravilhosa! Pouquíssimos foram aqueles que alcançaram esta bênção desta forma. A tua filha já está liberta pela tua palavra, por aquilo que falaste. Quando nós testemunhamos do Senhor Jesus, quando nós abrimos o nosso coração a Ele, a graça do Senhor antecede as nossas dificuldades. E quando nós vamos ao Senhor buscar cada vez mais a sua presença, e volto a dizer, a bênção maior é a vida eterna, mas até alcançarmos a posse desta vida, quando o Senhor nos chamar para estarmos na eternidade com Ele, nós vamos contar com os cuidados do Senhor a cada dia, a cada instante, tendo essa fé no nosso coração. Por isso, você que está nos ouvindo, peça isso ao Senhor. Senhor, me revele o que é isso. É um mistério, não é uma definição gramatical, alguma coisa assim, é muito mais do que isso. Podemos dizer, é algo que nos prende a Deus. A fé que vem gerada pela ação do Espírito Santo, nós podemos usar a palavra do Senhor ali, a fé firme fundamento, a fé que nos faz caminhar do fundamento que é o Senhor Jesus. Esta fé é um mistério maravilhoso que o Senhor vai revelando aos nossos corações. E hoje o Senhor quer te dar essa bênção. Se você já é um servo, pede mais. Se você já é uma serva, ora ao Senhor todos os dias, acrescenta-me mais fé. E as experiências que o Senhor lhe der, e você vê na igreja, é para isso, é para que você creia mais, abra mais o seu coração e sirva mais ao Senhor, porque quanto mais desta fé, que é gerada pelo derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, quanto mais dela tivermos, mais nós estaremos ligados à presença do Senhor. E se você não conhece o Senhor, você está perdendo algo especial. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para lhe dar esta bênção. Abra o teu coração, seja humilde como aquela mulher. E pode dizer até ao Senhor em oração nesta hora, Senhor, me faça comer pelo menos das migalhas que caem da mesa, pois eu quero experimentar esta bênção. E o Senhor vai se revelar de uma forma especial e te convidar para sentar à mesa, porque Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para isso, para nós aceitarmos esse convite maravilhoso, que nós não tínhamos direito como aquela mulher, mas em Cristo Jesus nós temos direito, porque Ele alcançou esse direito para nós e nos dá esta bênção e nos dá todo o recurso para usufruirmos desta bênção, de estarmos à mesa com Ele. Uma nova aliança, agora em Cristo Jesus e no seu sangue, para que nós possamos experimentar tudo que Deus tem preparado para nós. E você pode fazer parte disso. Abra o teu coração. Não é nada, o Senhor não quer seus bens materiais, o Senhor não quer a sua posição econômica, política, social. O Senhor quer o seu coração, mas você precisa ter fé. Pede ao Senhor, Senhor, me revele essa fé. Eu quero esta bênção. Abra o teu coração com sinceridade e diga também, e entra, Senhor Jesus, no meu coração, para que você experimente como aquela mulher experimentou uma bênção. Chegou em casa, sua filha estava liberta, como Jesus tinha falado, porque ela creu. Interessante que ela insistiu, mas quando Jesus falou, ela creu e foi embora para casa. A tua filha está liberta. E ela chegou, a menina estava realmente liberta. Abra o teu coração ao Senhor.
Deixe o Senhor Jesus entrar. E se Ele já está no teu coração, você já abriu, deixe Ele te dar mais fé. Pede esta benção. Derrama mais do teu Espírito sobre mim, Senhor, e me dá esta benção. Porque esta fé é um mistério maravilhoso que o Senhor revela ao coração dos seus servos que pedem para caminhar na sua presença. Encerramos aqui a palavra e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus.